Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Escola de Guerra, Igreja do Espírito Santo, domingo, Dia dos Pais. Estamos aqui para homenagear o nosso Pai Celestial e para buscar mais de Deus, não é? Vamos louvar ao Senhor. Neemias, capítulo 1, Velho Testamento. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Chando em cativeiro, te levaram de Sião. Os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer, Foi como morrer de vergonha e dor. de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. chora Israel, Chora Israel, um lamento só. um lamento só. Talvez Deus se lembre Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Chora Israel. Babilônia não é o seu lugar. Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus. Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. O inimigo O inimigo te libertará. chora Israel, Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. clama. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo O inimigo te Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora
clama, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, grupo de louvor. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Coloca o celular no silêncio, gente, por favor. Espírito Santo, dai-nos a tua direção. Alimenta o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fé. Dai-nos a tua sabedoria, a tua força, a energia, Pai. Que o homem decresça e que o Senhor cresça. Que o teu nome seja glorificado na nossa vida, na nossa história. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Neemias capítulo 1. Tema de hoje, um coração quebrantado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval a destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera.
Preenche-nos, Espírito Santo. Preenche-nos. Aleluia. Glória a Deus. Preenche-nos. Sente medo,
querido, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, cante, igreja. Eu cuido de ti. Eu cuido. Eu cuido. Descansa em mim. Descansa. Comece a sorrir. Comece a sorrir. É bem melhor. É bem melhor. Pois só eu sei. Pois só eu sei. Do amanhã. Do amanhã. Então recebe. Então recebe. Um abraço meu. Um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Cuido eu cuido. Aleluia. Cante, igreja, cante, igreja. É a resposta de Deus para a tua vida hoje. De ti. Descansa, descansa em mim, em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Podemos meditar na palavra. Estão prontos? Apertem os cintos aí. Vamos lá. Um coração quebrantado é o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre a vida de um homem que decidiu orar e jejuar. E por causa disto, ele mudou a história de uma nação. Amém? É a história de Neemias. O nome Neemias significa aquele que consola. Aquele que consola. Isso aconteceu nos anos 465 antes de Cristo. O povo de Israel tinha deixado de adorar o Deus vivo para adorar os deuses de pau, de pedra, gesso e metal. Então veio Nabucodonosor e levou eles para o exílio da Babilônia. Mas quando o reinado de Nabucodonosor passou, veio o rei Ciro. E o rei Ciro libertou o povo judeu. Mas quando o povo de Israel, depois de 70 anos no exílio, 70 anos no exílio, lembra que Daniel orou e jejuou 21 dias e Deus revelou a ele? O povo de Israel, eles ficaram 70 anos debaixo da escravatura de Babilônia. Babilônia caiu e veio o rei Persa. E este rei Ciro, ele foi um rei que decidiu liberar o povo judeu e mandá-los para casa. Mas quando o povo sai do Oriente Médio, ele sai do Golfo Pérsico e vai em direção a Israel. Quando eles saem do reinado de Ciro e voltam para casa, encontram Jerusalém devastada. E ali, depois de 70 anos, os muros estão derrubados da cidade de Jerusalém, em Judá.
a cidade de Davi foi queimada, as portas foram queimadas, os muros derrubados, e as casas dos israelitas foram feitas escombros. E os israelitas, que tinham uma certa condição financeira, começaram a explorar os israelitas pobres, emprestando dinheiro a juros. E os políticos de Israel, que se autoelegeram governadores, exigiam um imposto altíssimo do povo judeu. E o povo judeu convivia agora em briga entre eles em Jerusalém, em extrema miséria, oprimidos pelos estrangeiros que invadiram Jerusalém quando não tinha ninguém. Quando eles chegaram lá, já havia outros povos que invadiram a casa. E quando eles voltaram, não foram recebidos de bom grado. Além da humilhação de recomeçar do nada e sem recurso, aqueles israelitas que se diziam temer a Deus, emprestavam dinheiro para os israelitas pobres reconstruir suas casas com um juro altíssimo. E os governantes eram governantes de Israel corruptos. E os profetas se corromperam, se vendiam por dinheiro. Só havia um líder, um sacerdote honesto chamado Esdras, que já estava há 13 anos, quando ele saiu do exílio, Esdras estava há 13 anos lutando para fazer com que o povo de Israel obedecesse os princípios de Deus. E Esdras já estava há 13 anos, como se estivesse dando murros em ponta de faca. De repente surge alguém na vida de Esdras, alguém chamado Neemias, aquele que veio para consolar, aquele que consola. Deus coloca pessoas certas na hora certa em nossas vidas, amém? Por isso saiba escolher seus amigos. Deus coloca verdadeiros anjos aqui na terra para cuidar de nós. Então, Neemias, ele tinha um cargo de grande responsabilidade. Ele estava agora num cargo de copeiro. Só que, quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, Neemias com sua família permaneciam ali, servindo aos reis da Pérsia. E ele recebeu um cargo que era de grande responsabilidade, porque ele se aproximava perto do poderoso rei, que era um rei, nesta época, um dos mais poderosos que existia, Artaxerxes. Está aí um nome muito bonito para você colocar no seu netinho quando nascer. Então, esse rei, que significa, o nome dele é Artaxerxes, filho de Xerxes, Arte. Então, este rei, ele foi um rei que não perseguiu o povo de Israel, foi um bom rei. E Neemias estava servindo a ele. Neemias, o cargo de copeiro era tão importante nessa época e bem remunerado, porque ele tinha acesso à refeição do rei, ele provava as iguarias do rei, e se tivesse envenenado, que era muito comum nesta época, pessoas do próprio palácio, muitas das vezes filho, não é? Ou a esposa, a rainha, ou a sogra. A sogra eu acho que não. Bem, alguém sempre queria envenenar o rei, sempre, ou quase sempre. E o copeiro, ele tinha que comer aquilo ali. E acreditava-se que, dependendo do veneno, a pessoa passava mal na hora.
Então ele provava antes e esperava um tempo, quando tudo estava bem com ele, ele levava e se apresentava com um sorriso no rosto, com boa aparência, e levava as iguarias, a refeição diária do rei. Neemias, copeiro do rei. Preste bem atenção, porque você vai conhecer a história de um homem que travou uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha espiritual. Tudo estava aparentemente bem na vida de Neemias. Ele estava no palácio, era copeiro do rei, não faltava nada para ele. Mas aí veio alguém, vamos lá, capítulo 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando, orando ao Deus dos céus. Eu vou repetir esse versículo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, chorando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Aí vem a oração dele aqui, a partir do versículo 5. Ele faz uma oração a Deus, e ele persiste nessa oração. Então, ele começa a orar no mês de Quisleu, que era entre novembro e dezembro, e ele termina o jejum e a oração. Ele só pede ao rei o favor do rei no mês de Nissan, que é entre o mês de março e abril. Então, essa oração em jejum, quando ele recebeu essa má notícia, esse homem sentiu na alma dele, e houve um quebrantamento dentro dele. Ele chorou, ficou calado, começou a orar e a jejuar no mês de Quisleu. E aí passou novembro, dezembro, e os meses foram se passando. 4 meses depois, ele chega diante do rei e diz assim, ó, capítulo 2, no mês de Nissan, ou de Nissan, no 20º ano do rei Astaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo. Por que será que esse homem estava com medo desse rei? Os reis nessa época, mesmo sendo bons reis, eles poderiam ter um momento de ira e mandar exterminar, mandar matar. E ele com medo, mesmo com medo, veja que lição, temos que agir
mesmo com medo. Com medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Gente, olha para mim. De repente você está enfrentando um grave problema na família, no casamento, na saúde, nas finanças. Há pessoas em casa agora me assistindo com graves problemas. Mas ela prefere ficar em casa, ou se distrair no shopping, ou ouvir mensagens que massageiam o ego, de autoajuda. Mas o remédio, a solução para todos os problemas do ser humano é a palavra de Deus, é os princípios de Deus. Escute isso. Veja que lição. Este homem, antes de agir, o que é que ele fez? Orou e jejuou. Você fez um jejum essa semana? Confessou seus pecados a Deus essa semana? Você, sabe, você cumpre princípios que agradam a Deus? Você fez alguma caridade pelo pobre? Você já se tornou um dizimista fiel na obra de Deus? Você visitou alguém doente? Você se preocupa com aquele familiar? Porque a igreja está mudando no mundo inteiro. Hoje as reuniões pela família são as mais vazias que existe em todas as igrejas. Não há mais preocupação pelo sofrido. Não há mais preocupação pelo pobre, por aquele que passa necessidade, pelos doentes. Sabe, não há mais a denúncia do pecado nos púlpitos. São em poucos. Arrependimento, lamento, pranto, choro por aquele que está sofrendo. As pessoas chegam em nossas igrejas, nós conversamos entre nós que nos conhecemos há muito tempo, e pessoas pela primeira vez vão embora, entra na igreja, vai embora, ninguém diz: opa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Você vem de onde? Em que posso lhe ajudar? Posso orar por você? Olha, senta aqui, eu também cheguei aqui enfrentando uma situação. Não há mais amor no coração de quase todos. Nós estamos mudando, estamos entristecendo o Espírito Santo, e ele está saindo de nossas igrejas silenciosamente, e não estamos percebendo. Mas este homem, ele estava bem acomodado, estava próspero, estava bem, não lhe faltava nada. Ele morava no palácio, servia. Entre aqueles que estavam ruim, numa situação ruim, ele estava numa situação privilegiada. Mas ele sentiu a dor das almas. Ele sentiu o sofrimento daqueles que não tinham ninguém para socorrê-los. E ele sentou, chorou, mas não parou por aí. Ah, eu poderia tanto ajudar alguém, não, mas eu, sabe, se eu pudesse. Ele foi pedir a quem poderia fazer algo para ajudá-lo a ajudar pessoas. Ele começou a travar uma batalha, gente, de jejum e oração. Se você analisar o livro de Neemias, você vai ver que este homem era um homem de coração quebrantado, um homem que orava em todas as circunstâncias. E ele, para fazer um pedido, veja, o pedido dele não era um pedido simples. Eu vou explicar por quê. Ele orou e jejuou durante 4 meses. E quando ele chegou diante do rei Astaxerxes, diga comigo, Astaxerxes. Deixa eu ouvir, deixa eu ver se acertaram. Astaxerxes, filho de Xerxes. Quem ainda não tem neto, vai colocar o nome no seu netinho, vai? Astaxerxes? Não? Bem,
Xerxes, misericórdia. Artaxerxes, vamos para a igreja. Pensou o netinho. O próximo tá certo. Olha aí, o Reginaldo já está encomendando um outro filho. Disse que... Vamos lá, vamos à palavra do Senhor. Glória. Deus faz milagres, né, gente? Gente, preste bem atenção. A partir de hoje, nessa igreja, eu com um grupo de oração, aqueles que vão entrar nesse propósito, você pode entrar também, vamos jejuar e orar até novembro. 4 meses de jejum e oração pela sua vida, pelas almas perdidas, por aqueles que estão doentes. Não vai ter uma pessoa que vai chegar aqui doente e vai voltar doente. Ela vai voltar curada, ela vai sair daqui curada. Sabe, as portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Agora, você vai ter que se posicionar como um guerreiro na oração e no jejum. Esse jejum, você que vai determinar. Vai cortar algo do seu alimento, vai tirar a mistura, vai tirar o chocolate, vai só beber água durante um tempo, sabe? Seja 3 horas de tempo, seja 2 horas, seja 6 horas, seja 12 horas. Você que vai determinar, de acordo com a sua condição física. Mas nós vamos orar e jejuar até novembro. Agora, só pode fazer isto quem realmente tem um objetivo, tem um sonho, tem um propósito, tem um alvo. Você não pode orar e jejuar sem alvo. Qual era o alvo de Neemias? Ele queria que Deus restaurasse a nação de Israel. De repente você quer que Deus restaure tua saúde, teu casamento, teus filhos, tua família. Você quer que Deus restaure tuas finanças. O que é que você quer que Deus venha restaurar na tua vida? Reconstruir. Você quer recomeçar de novo. Então, o que é que você deseja de Deus? Você vai ter que perseguir isto com jejum e orações. Amém? Nunca foi feito isso aqui. 4 meses consecutivos. Nunca. Vamos fazer até novembro. É batalha espiritual. Porque há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. E nós vamos aprender como é que esses demônios trabalham. Vamos lá. Então, o rei disse, versículo 6, capítulo 2, Neemias, versículo 6. O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Ele orou aonde? Na mente. Ele orou no pensamento, rapidamente. Sabe aquele problema que você vai resolver no banco, em algum lugar, e você fica orando na mente, meu Deus, está repreendido esse demônio, eu já venci, a resposta já veio. Você vai no médico, você ora na mente. Ele orou rapidamente na mente. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele pediu ao rei para fazer o quê? Reconstruir uma cidade. Então o rei estando presente, a rainha, não é? Quem que manda? O rei ou a rainha? Por que colocou a rainha aqui, meu Deus? Será que a rainha... Eu agora fiquei pensando nisso, sabia? Por que a Bíblia diz, estando o rei e presente a rainha, ou seja, aquele olhinho assim para a rainha, e agora a mulher, ela. Se ela fizesse, a rainha, alguma coisa tem aqui para colocar a rainha aqui. Vamos lá. Tinha que concordar. Então, meu Deus do céu. Então o rei, estando presente a rainha, versículo 6, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto
tempo, preste atenção aqui, quanto tempo levará a viagem? Ele jejuou quanto tempo? 4 meses. Agora o rei pergunta a ele: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Meu Deus do céu. Sabe quanto tempo foi? Alguém sabe? Ele continuar sendo remunerado, continuar como copeiro do rei, está em uma missão, reconstruindo a cidade dele. Cadê Neemias, rei? Foi lá para Jerusalém, está numa missão. E ele pediu ao rei também contribuição, carta de autorização para levar os materiais de construção. Ele disse: Senhor, eu preciso que na floresta que o Senhor é dono, me dê uma carta para o guarda florestal, para eu pegar as madeiras que eu quiser. Senhor, quando eu passar pelas fronteiras, me dê uma carta de autorização para ninguém me barrar nas fronteiras. Senhor, eu preciso que o Senhor dê apoio, tanto de autorização como financeiro também. E o tempo é só... E a rainha olhando, 12 anos. É o quê, Neemias? 12 dias? 12 meses? Uns 12 anos. 12 anos. Tem algum patrão que faz isso? Libera o empregado 12 anos, sendo remunerado. Faz isso? 12 anos. É milagre ou não é? Só a mão de Deus. Gente, isso é impossível. Isto é impossível. Agora, o problema que nós enfrentamos aqui, será que Deus pode solucionar? Sim ou não? 12 anos. Com viagem tudo paga, sabe? Escolta, autorização, tudo documentado. 12 anos. Mas aí quando você ora e jejua e vem a vitória, Satanás para de trabalhar. Amém? Amendoim. Para não. Esse infeliz das costas ocas não para não. Vamos ver por quê? Vamos à luz da palavra. Olha que coisa. Em primeiro lugar, vamos lá, número 1. A oração e jejum começaram. Sabe quanto tempo depois? O povo ficou, no total, entre 70 anos no cativeiro e mais 30 anos até Neemias tomar a decisão de orar e jejuar. Sabe quanto tempo? 100 anos. Sabe por que as bênçãos demoram chegar na nossa vida? Não é que ela demora, a bênção chegou, mas nós não conseguimos pegar a bênção. Porque nós queremos a bênção sem cumprir princípios. Para que você venha pegar aquilo que já é seu, porque como diz em Efésios 1:3, ele já me abençoou antes da fundação do mundo, eu tenho que cumprir princípios. E existe um princípio muito claro que todos os homens e mulheres, até Jesus fez: oração e jejum. Orações e jejum. Diga: orações e jejum. Amém. Em primeiro lugar, esse homem começou a orar e jejuar. E ele começou a orar e jejuar com um alvo, com um objetivo. Eu vou jejuar por jejuar. Fazer um jejum essa semana. Vai passar fome, meu filho. Eu vou orar porque, sabe, eu sou um religioso, tenho que orar. Não, você tem que falar com Deus com objetivos. Você não pode solicitar a presença do rei de qualquer maneira. Você não pode entrar na presença do Rei dos Reis de qualquer jeito.
Você tem que entrar na presença dele para desejar ele um bom dia, sabendo que ele é quem traz o bom dia para você, faz o seu dia um bom dia, sabe? Você tem que conversar com ele, seu objetivo tem que ser amizade. Ele vai sondar tudo que nós fazemos. Agora, o jejum e oração tem que ter endereço certo. Você tem que saber o que você quer. Porque se você não souber, quando você começar a orar e jejuar, parece que a coisa vai piorar, aparentemente. Orou pela empresa, aí vem um rebuliço, um vendaval na empresa. Aí você diz, meu Deus, isso é retaliação. É não, meu filho, isso é os demônios levando fogo para ir embora. Quando você começa a orar e jejuar pela saúde, quando você começa a orar e jejuar por qualquer área da sua vida, então se levanta um vento. Porque os demônios estão ali escondidinhos, quero ficar ali. Mas quando você começa a queimá-los, você já viu alguém ser queimado e ficar paradinho numa boa? Ele vai pular, ele vai espernear, vai rolar, mas ele vai sair no poderoso nome de Jesus Cristo. Escute isso, porque guerra espiritual não é quando está tudo calmo, vou orar e jejuar para o mar se acalmar, tudo calminho, não. Antes do mar se acalmar, tem uma tempestade, tem um vento forte. Então, eles começaram a orar e jejuar, não é? Vamos lá. Isto no mês de Quisleu. E aí, de novembro até março, abril, eles estavam ali. Eles estavam orando e jejuando para depois fazer pedidos ao rei. Em segundo lugar, 4 meses de oração. Foram 4 meses de oração. E aí ele pediu o que necessitava ao rei. Amém? Ele chegou para o rei e aquilo que ele necessitava, ele pediu ao rei. Está em Neemias 2:5 em diante. Agora, quando ele pede o que ele precisava ao rei, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Versículo 6. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, veja, do rio, para que me deixe passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as portas da cidade, onde fica junto ao templo. Quer dizer, até a igreja estava destruída, gente. Mas os muros da cidade, e para os muros da cidade e para residência que irei ocupar. Ele pediu também material para fazer uma casa para ele. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, no plural. Com isso, governadores do Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou-me comigo. Agora preste atenção aqui. Versículo 10. Diga comigo, Sambalate. Mais alto, Sambalate. O nome Sambalate significa ódio. O nome Sambalate significa ódio. Aquele que odeia, ou ódio. Sambalate. Quem mais? Tobias. Vejam. Sambalate, Tobias. O nome Tobias significa acomodado, ou acomodação. Não tem gente assim? Nem vai e nem quer que você vá. Nem é feliz e não quer que você seja feliz. Nem faz e se incomoda como quando você faz. Sempre está criticando
mas não faz nada na obra, não faz nada da igreja, não faz nada pelo próximo, mas ela tem uma língua do inferno. Ela critica, ela fala, ela dá dicas, mas não faz, e se incomoda quando você faz. É o Tobias. Então, Sambalate, ódio; Tobias, acomodado; Gessem, chuva. Sambalate, ódio; Tobias, acomodado; e esse Gessem, chuva. Então, veja que coisa: Sambalate, o aronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Gente, outra coisa que nós aprendemos com Neemias: bico fechado. Vai comprar uma casa, fecha o bico. Vai comprar uma casa, você vai fazer o quê? Qual é o seu plano, o seu projeto? Em primeiro lugar, você vai contar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, para depois revelar aos seus amigos. Não tem problema, mas em primeiro lugar, você vai orar, jejuar, buscar confirmação, orar, jejuar. Deus vai se revelar e vai te dar a promessa e a condição de você realizar o que você quer. Amém? Então, em primeiro lugar, oração e jejum. Segundo lugar, ele pediu o que precisava ao rei para realizar sua viagem de trabalho. Está lá em Neemias 2:5 em diante. Terceiro lugar, não falou com ninguém antes de inspecionar o estrago. Neemias capítulo 2, versículo 11 ao 16. Quarto lugar, não deu atenção aos que zombavam dele. Neemias 2:19. Vamos lá, vamos ver o que é que diz aqui em Neemias 2:19. Neemias capítulo 2, versículo 18. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Então, ele chegou para as autoridades que estavam lá em Judá, e chegou para os seus amigos e os moradores de Judá e disse: olha gente, eu estou aqui, vou dar meu testemunho. Orei, jejuei 4 meses. Eu pedi ao rei condição, autorização para reconstruir os muros da cidade, a igreja de Deus, para reconstruir Jerusalém e a casa de todos vocês aqui. Vamos reconstruir tudo. Isso é um milagre. E o rei me deu, eu posso ficar até 12 anos aqui para reconstruir essa cidade. Me ajudem, vamos começar a obra. Nós não podemos deixar escapar essa oportunidade. Então, quando ele disse isso, vejam, ele dá o testemunho. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Diga comigo: bom. Mais alto: bom. Você tem que ter na sua vida um bom projeto. Mas quando você tem um bom projeto, então essas 3 figuras aqui que representam principados, potestades e dominadores, Sambalate, Tobias e Gessem, representam 3 tipos de demônios: o demônio da acomodação, o demônio do ódio e o demônio que traz tempestade e chuva para nos desestabilizar. Então preste bem atenção. Quando, porém, Sambalate, o aronita, Tobias, o oficial amonita e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós.
zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ou seja, vão cuidar da vida de vocês. Vocês estão zombando? Vocês não têm nada a ver com a nossa história, nem com a história de Jerusalém. Então, quando você tem um projeto, você quer fazer algo na sua igreja, na sua escola, sabe, na rua onde você mora, no condomínio, na sua vida, sempre, quando você estiver encorajado, alguém vai querer jogar um balde de água fria, chuva de cal na tua vida. Alguém vai se levantar, Satanás vai usar pessoas para desencorajar você, para zombar de você, para dizer: essa mulher é um sonhador, rapaz, são sonhadores, são um bobo, olha aí, ó, parece que ficou doida agora depois que foi para a igreja. Como é que vai acontecer um negócio desse? Eu lembrei daquele capitão que disse para Eliseu: acaso Deus vai fazer chover comida do céu? Porque Eliseu disse: olha, amanhã, a essas horas mais ou menos, vai ter comida em abundância em Samaria. Aí o capitão disse: é um doido, rapaz, e vai cair comida do céu? Aí o profeta disse: amanhã, a essas horas, vai ter comida em abundância aqui. A coisa estava tão feia que uma mãe matou um filho para comer e combinou com outra mãe: olha, nós hoje matamos nosso filho e vamos comer, amanhã matamos o seu e comemos o seu. E aí uma matou o filho, comeram o filho. Quando foi a vez da outra, a outra escondeu o filho. Aí o rei estava subindo, aí disseram: ó, rei, julga entre nós aqui, matei meu filho para comer ontem, hoje é o dia do dela, e ela não quer entregar o filho. O rei ficou tão desesperado que rasgou as vestes e começou a chorar de tanta fome que havia em Samaria. Um profeta, homem de Deus chamado Eliseu, disse: amanhã, a essas horas mais ou menos, vai haver comida em abundância. E aí esse capitão duvidou, e Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai comer. Então quem duvida vê, mas não desfruta. E esse capitão no outro dia morreu atropelado pela multidão que foi em direção à comida em abundância, em fartura, porque Deus havia exterminado, colocado para fugir os inimigos. Então, gente, quando você ora e jejua, vai aparecer pessoas para zombar da sua fé, para tirar você do espírito do jejum e da oração. Vamos lá. Então, ele não deu ouvidos àqueles que zombavam. Em quinto lugar, capítulo 3, versículo 1, colocou as mãos na obra, separou grupos para reconstruir cada parte que precisava ser reconstruída. Então esse homem, ele começou a trabalhar na obra. Capítulo 3 em diante fala sobre isso, a distribuição do trabalho. Eu quero que você leia em casa isso, que você acompanhe e leia em casa para você entender a história de Neemias. Então, em quinto lugar, no capítulo 3, ele começou então a dar responsabilidade às pessoas. Sexto lugar, vigiou o trabalho ao mesmo tempo, com ânimo, força, perseverança, mesmo debaixo de ameaças. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver o que aqui diz. Quando Sambalate soube, Sambalate representa o demônio do ódio, ele soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles fracotes judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios?
irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho, de lixo e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, não é? O acomodado, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta vir uma raposa que suba lá para que o muro de pedras desabe. Agora veja, quando eles disseram isso, esse homem começa a fazer o quê? Orar. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre nós, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Então esse homem, ele está sempre travando uma batalha de quê? Oração. Amém? Eles trabalhavam com uma mão, gente, com a mão direita, estavam com a espada. Com a mão esquerda, reconstruíam os muros, noite e dia. Você quer fazer algo na sua vida, mas você não quer gastar tempo orando, jejuando, lendo a Bíblia, trabalhando, se especializando, sabe? Você precisa se especializar na área onde você está. Você precisa cavar outras fontes. Você precisa fazer algo para sair dessa situação. Oração, jejum e ação. Amém? Sabe, se você quer mudar de vida, você precisa mudar suas atitudes. Então esses homens trabalhavam duro para ver a reconstrução dos seus projetos, dos seus objetivos. Não é só orar e jejuar, é agir. Também não é só agir sem oração e jejum. Você deve buscar a força em Deus, buscar a poderosa mão de Deus e agir, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo temendo, mas você sempre avançando, empurrando o inimigo para trás. Amém, igreja? Sempre que vier um desafio, ora. Sempre que vier uma situação, ora. Sempre que vier uma palavra de morte, repreende, ora. Em nome de Jesus Cristo. Então, em sexto lugar, vigiou, trabalhou ao mesmo tempo, com ânimo, força, perseverança, mesmo debaixo das ameaças. Então, está aqui, capítulo 4, não é? A partir do versículo 1. Então, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós orávamos ao nosso Deus e colocávamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Amém? Quando você ora e jejua, 3 demônios, 3 inimigos juntaram com outros inimigos, pediram reforço para se infiltrar no acampamento e para atacar Neemias e acabar com a construção. O que é que Neemias fez? Começou a orar de novo. Orávamos. E agora não só oração, vigilância. Vigilância. Sabe? Sempre preparados para repreender. Quando o inimigo soube que Neemias já tinha feito uma grande parte, sabe em quanto tempo esse muro foi reconstruído?
52 dias. 52 dias. Meus amados, olha, qual é o muro que vai ser reconstruído na tua história, na tua vida? Está disposto a orar e jejuar, a trabalhar duro para isto? Está disposto a buscar até o céu descer? Porque não depende de Deus, Deus faz e Deus quer. Vai depender da sua determinação. Vai depender de você. Então, vamos lá. 7º lugar. Não se rendeu ao inimigo, nem tirou vantagem dos que o ajudavam. Neemias 5, versículo 1 ao 19. O que é que Neemias fez? Neemias chegou para aqueles exploradores judeus e disse: olha, vem cá os ricos. O que é isso que vocês estão fazendo, rapaz? Vocês estão emprestando dinheiro aos pobres com juros desse? Vocês vão devolver as plantações, os terrenos que vocês tomaram. Vocês vão devolver a casa de quem você tomou por causa de dinheiro, certo? Vocês vão ter que devolver tudo. E não vão mais emprestar dinheiros a juros. E eu não vou fazer igual os outros governadores, não. Eu vou viver uma vida simples e humilde no meio do povo. Eu não vou cobrar o salário de um governador, não. Eu vou viver humildemente no meio do povo. E Neemias, ele viveu honestamente, humildemente no meio do povo, sem cobrar o salário de um governador. Vejam que coisa. E os homens de Israel disseram: não, tá bem, nós concordamos. Então vamos fazer o seguinte: quem discordar disso, quem não cumprir com esse juramento diante de Deus, eu vou sacudir minhas roupas agora, e vou sacudir meu corpo, no ato simbólico. Quem descumprir essa promessa, a casa dele vai ser sacudida, ele vai ser sacudido, ele vai perder a vida. Isso é coisa séria, sabe? Propósito com Deus é coisa séria, vida com Deus é coisa séria. E eles concordaram e fizeram esse pacto para reconstruir, sabe? Para trazer de volta a glória de Israel. Vamos lá. 8º lugar. Pediu discernimento a Deus para não cair nas ciladas do inimigo. Neemias 6, versículo 1. Vamos lá. Neemias 6, versículo 1. Veja a astúcia do diabo. O diabo, quando vê que você não vai mais parar de orar e jejuar, ele vai querer que você peque. Ele vai querer defamar você. Ele vai querer que você caia em alguma cilada contra Deus, que você deixe de confiar em Deus, que você caia em algum pecado. Então, diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, tinha mais, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, não tem mais brecha, não tem mais pecado, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações. Olha o mentiroso, Satanás é o pai do quê? Da mentira. Então, Satanás vai querer acusar você.
vai dizer que você é um mau filho, um mau marido, sabe? Vai dizer que você é uma pessoa ruim, ou que você, sabe, é culpado disso ou daquilo. Vai querer te acusar, te defamar de qualquer maneira. Então, estão dizendo por aí, peraí, quem foi que falou? Não tem nome não? Falaram de você, mas quem foi? Se não tem nome, então foi o cramunhão. Se não tem nome, mas disseram. Quem foi a pessoa que disse? Ah, não tem nome não, então foi o diabo. Ah, mas fizeram uma fofoca, disseram, sabe, estão dizendo por aí. Quem está dizendo? Não tem nome não? Então não dê ouvidos, repreenda no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vejam, vamos aprender. Dizem entre as nações, e Gessem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo um muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para falarem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, viu? Por isso, vamos conversar. Venha conversar comigo. Se você vier conversar comigo, eu não vou levar esse assunto para o rei, não, Artaxerxes, não. Você está pagando a profetas para profetizar aí em Judá que você vai ser o novo rei. Eu fiquei sabendo disso. Gessem também confirmou. Agora, vamos tirar essa dúvida. Venha conversar comigo. Vamos lá. Eu lhes mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Ele fez o que, igreja? Pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui na casa de Semaías. Muito cuidado com quem você vai pedir ajuda, desabafar. Ele foi na casa de um pastor, de um profeta. E escute, o homem na pressão, gente. O homem na pressão orou a Deus. Ele não era pastor, ele era copeiro. Ele não era profeta, ele era um copeiro. Ele falou, meu Deus, estou cercado. Estão dizendo até que eu estou pagando a profetas para profetizar o meu respeito. Já sei, vou na casa de Semaías. Vou na casa dele. Aí chegou lá, ó, filho de Delaís, neto de Metabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite, o profeta disse para ele. Todavia, eu respondi, você acha que eu sou um homem que deveria fugir? Eu sou covarde, é? Eu vou fugir de quem quer me matar? Alguém como eu deveria entrar na igreja e me esconder para salvar minha vida? Não, eu não irei. Agora preste atenção, diga comigo, discernimento do Espírito, para não ser enganado por falsos profetas e profetisas. Amém. Olha o discernimento, versículo 12. Percebi que Deus não tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham o quê? Contratado, pago a ele. Ele era o quê? Mercenário, fingido, falso profeta. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, porque a covardia, se esconder de problemas, é pecado diante de Deus também. Então ele disse, olha, então eles poderiam me defamar e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias, Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia. Havia uma mulher
falsa profeta, profetiza. E do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Esses profetas eram da onde? De Deus, de Israel. Supostamente eram de Deus. Estavam na igreja. Estavam lá na cidade há muito tempo. O término da reconstrução. Versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia. Eu concluí em 52 dias. Quando todo Israel, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Diga glória a Deus! Então, nono lugar, ele deixou a glória, ele deu glórias a Deus. Ele não buscou glória para ele. 10º lugar, capítulo 9, versículo 1, para encerrar por hoje. Vamos encerrar no capítulo 13, mas vamos ao capítulo 9, versículo 1. O que é que Neemias fez? Levou o povo ao arrependimento, confissão de pecados. Vamos lá. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, diga comigo, jejuaram. Vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se dos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus familiares, antepassados. Ficaram aonde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passadas outras 3 horas, confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, o seu Deus. Diga glória a Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja e ficam assim, ó. Já faz 2 horas de culto. Não vai terminar hoje não. Eu tenho isso para fazer, aquilo outro. 3 horas só lendo a Bíblia. Mais 3 horas confessando pecados e adorando a Deus. Quando você chega aqui na escola de guerra, nós começamos com louvor e adoração. Louvor e adoração, louvor e adoração. Depois orações para quebrar a força das trevas. E depois nós voltamos com louvor e adoração e aplicamos a palavra de Deus. Nossos cultos duram o quê? 2 horas, 2 horas e pouquinho. 6 horas de culto. Só 3 era estudando a palavra. Não era oba-oba não, era lendo a palavra. O que adianta oba-oba? Se não tem a aplicação do evangelho, da palavra do jeito que é. É a palavra que vai restaurar você, os muros da nossa vida. É o poder que está na palavra, o poder do Espírito. Amém? E quando Deus realiza a obra dele através de nós, em nós e através de nós, nunca diga, viu aí? Sou um homem de oração, de jejum, eu arrebento, viu? Olha aí, eu sou uma mulher, fica peito de pombo. Não, 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 não. Se esvazie de si e transfira a glória para Deus. Não deixe o inimigo deixar você orgulhoso. Prosperou, não vou mais para a igreja. Estou curado, não vou mais para a igreja. E o seu compromisso na obra de Deus? Você poderia estar ajudando, sendo já um obreiro, uma obreira, um diácono, uma diaconisa. Você poderia estar pregando. Por que você está só aprendendo e não transfere o que você está recebendo para outras pessoas? Deus está vendo isto. É por isso que muitos não saem daquele nível espiritual. Deus tem águas profundas do Espírito Santo para que você venha mergulhar, mas você precisa querer e se lançar. Não é eu que vou fazer isso, é você que vai decidir. Eu sempre falo aqui para os irmãos, sexta-feira estava um frio de rachar. Estava eu, pastor João Lima, pastor Júnior, irmão Francisco, Messia, o Rodrigo, o Severino. Estávamos no Pontal e Maria Farinha, não é? Severino, o irmão Severino entrou no manto,
porque não levou um cobertor. Eu pensei que ele estava no manto, mas não, ele estava se tremendo mesmo, porque estava frio. Estava frio. Mas eu não disse para eles, quero todo mundo aqui. Não. Eles foram de coração, de bom grado. Eles decidiram buscar mais de Deus, fazer algo a mais para chamar a atenção do Senhor. Isso é oração e é o jejum. Não pode ser algo, sabe, tem que fazer. Não, mas você vai ver que é necessário fazer. Esses demônios, Sambalate, Tobias e Gésem, representam, simbolizam 3 tipos de demônios. O que vem lançar água na tua vida para desanimar você, a chuva, o ódio e o comodismo. O comodismo, tá bom, minha vida, minha vidinha, sabe? Não, vamos crescer, vamos arrebentar. Em primeiro lugar, o céu, a salvação. Mas aqui neste mundo, a nossa vida glorificará ao nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, Neemias capítulo 9. Ficamos e lemos o livro da lei. Capítulo 13, versículo 12. E vamos encerrar com essa passagem por hoje. Capítulo 13. Você que está em casa aí, está achando estranho, estou usando um controle, que é o vento aqui, além dos ar-condicionados, tem um ventilador que fica folheando minha Bíblia aqui. Aí eu uso esse controlezinho aqui, Isto. Muito bem. O pastor está com controle, quem está vendo aí, assistindo, então eu uso aqui para marcar minha Bíblia. Capítulo 13. Versículo 12. Em todo Judá e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaia como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Temos que fazer tudo para Deus com excelência. E ele ora, Senhor, lembra de mim, tudo que eu fiz pela tua obra, pela tua igreja, pelo teu templo e pelo culto ao Senhor. Por quê? Quando ele chegou lá para reconstruir os muros de Israel, sabe o que é que os sacerdotes estavam fazendo? Os pastores da época e os profetas? Eles exploravam o povo e eles não davam a parte devida para o sustento dos levitas. Havia ladrões na igreja. Então havia ladrões, os levitas, e quem vivia da obra de Deus passava fome, porque os dízimos e ofertas eram desviados da casa do Senhor. E ele disse: olha, gente, vocês estão destituídos, viu? Vem cá agora, vou nomear esses homens de confiança. Povo de Deus, nós estamos prosperando. Vocês devem separar os dízimos de tudo, do vinho, do cereal, de tudo. Tragam para a casa de Deus e vamos cultuar a Deus. E vocês agora, responsáveis por isso, vão fazer a distribuição para a manutenção da casa de Deus e do culto ao Senhor. Amém, igreja? Então, gente, nunca esqueça que Deus é dono do ouro e da prata. Nunca esqueça do seu compromisso para com esta obra. Você é alimentado aqui pela palavra, sabe? Há famílias aqui que são sustentadas pelos dízimos e ofertas. Esta obra
ela é sustentada pelos dízimos e ofertas. Então, meus queridos, você vai prosperar e progredir. Não esqueça da obra de Deus. Não esqueça. Não esqueça que nós estamos aqui integralmente na obra do Senhor. Então, meus amados, semeie, sejam fiéis ao Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na reconstrução dos muros. 52 dias. 52 dias para Deus mudar a nossa vida para sempre. Mas estaremos, porque antes disso você vai dar testemunho. Sim, com muita batalha vamos testemunhar. E nós estaremos jejuando até novembro, orando e jejuando até novembro. Jejuando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Jejuando pelas suas finanças. Jejuando pela sua vida financeira. Por todas as áreas da sua vida. Essa letra aqui, ó, é o meu rascunho, só eu entendo minha letra. Então estaremos orando e jejuando por sua vida. E você vai prosperando, vai sendo curado, vai sendo abençoado e vai devolver o que pertence ao Senhor. Tudo que vier em suas mãos vai separar 10% e vai devolver ao Deus vivo de Israel, neste ministério, nesta terra. Se você acredita que esta terra é fértil, você vai semear nesta obra. Amém? Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Fiquem de pé, por favor. Vamos encerrar o nosso culto. Hoje é Santa Ceia. Nós vamos apresentar no segundo domingo desse mês, que é Dia dos Pais, nossos dízimos e ofertas. Levante para o céu, prepare na sua mão. Você trouxe seu dízimo, sua oferta, prepare na sua mão. Em nome de Jesus Cristo. Isto. Levante para o céu, apresente a Deus sua fidelidade ao Deus vivo. Isto. Agora ore ao Senhor. Ore a Deus. Ore ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Eu oro pelos fiéis. Eu oro por aqueles, meu Pai, que têm compromisso e consideração para com o Senhor e para com este ministério. Eu peço, meu Deus, provisão, proteção. Que o Senhor repreenda o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Pai amado, Pai querido, nós temos uma grande responsabilidade aqui, o Senhor sabe. E eu peço por esta pessoa, meu Deus, que veio hoje aqui e apresenta a fidelidade ao Senhor. Esse que está em casa, esse que está me assistindo, que está me ouvindo. Todos, meu Pai, que estão nessa campanha, na escola de guerra espiritual, jejum e oração, buscando mais de Ti. Que haja prosperidade, que haja provisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja diz... Lance suas sementes no gasofilácio. Traga seu dízimo, sua oferta com amor e fidelidade. Pastor, eu quero o envelope do dízimo de oferta. Pega aqui com o irmão Severino. Em nome de Jesus. Isto. Seu amor, sua fidelidade. Eu queria ter. Glória a Deus. Muito mais. Isso. Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Vamos participar da Santa Ceia. E vamos para casa. Em nome de Jesus. Cuidado com a câmera, gente. Não bate na câmera, não. Coração de Deus, quebrantado coração. O céu pra nós, quebrantado coração, move o coração de Deus, quebrantado coração, traz o céu pra nós, move o coração de que eu
Gente, nós vamos participar da Santa Ceia, mas a Rayane tem uma homenagem a fazer aqui do Dia dos Pais. E que Deus abençoe todos os papais que estão aqui e que estão me ouvindo e me assistindo. Pode vir aqui a Rayane, deixa eu colocar isso aqui. Isso, fica à vontade, Rayane. Vem mais para cá, ó. Vem para aqui. Hoje é o Dia dos Pais. Eu queria agradecer a meu pai que sempre esteve aqui comigo e a todos os pais eu desejo um feliz Dia dos Pais. Tenho um amigo fiel que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Tenho um amigo fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Glória! Amém? Estão chorando, é? A Elisa está aqui também. Ela está cantando, que está chorando sou eu. Está vendo? Parabéns, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Amém, igreja? E você que não tem o seu papai para homenagear, não é? Saiba que você tem um pai sim. É o seu Pai Celestial. Amém? Em nome de Jesus. Olha, vamos servir a ceia do Senhor. Pode servir, não coma nem beba ainda. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. A nossa live vai ficando por aqui. Lembrando que quinta-feira temos culto às 7 horas da noite. E o programa Heróis da Fé das 9 ao meio-dia. Feliz Dia dos Pais. Deus abençoe. Emanuel, Deus é conosco. Vem.